Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e gostaríamos de pedir a todos que nos ouvem nesta mensagem para que pudessem estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 26 e 27. E eu leio: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar, aonde quer que você esteja ouvindo esta mensagem, que esteja fechando vossos olhos. Vamos estar orando pela bênção da palavra que acaba de ser lida. Quando nós dizemos em nome do Senhor Jesus, suplicamos, ó Pai, que a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória venha incidir sobre todos nós, Senhor Deus, que estamos propícios a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, na mansidão, sabendo que no mundo há um turbilhão de notícias ruins, de fatos com muitas dificuldades que às vezes nos deixa temerosos, mas certamente cremos que o Senhor é o Deus poderoso que olha pelos seus e que se encontra em pleno controle de toda esta situação. Assim, Senhor, prepara o nosso coração para guardarmos, a nossa mente para absorvermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta mensagem, trazendo uma mensagem do Antigo Testamento, mas que profeticamente venha nos alcançar, eis que nós estamos vivendo o período do Novo Testamento. Assim, que o seu nome seja muito glorificado e adorado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, né? A verdade liberta, e isto nos basta. O título da nossa mensagem será: Que culto é este vosso? E esta passagem, meu irmão, minha irmã, encontra-se registrada no livro de Êxodo, que relata um momento vivido pelo povo de Israel, assim como para o povo do Egito. Foi um tempo de muitas manifestações do juízo de Deus, quando são lançadas ali sucessivamente pragas, ou seja, juízo de Deus, chegando ao número de 10, terminando com a morte de todos os primogênitos, exceto dos filhos de Israel. E o grande sinal de Deus dando livramento ao seu povo, e ali como hoje, mostrando que o mundo se encontrava indiferente com relação ao agir de Deus, lançando na conta do natural e até mesmo considerando um fenômeno da natureza, ignorando que o Criador sempre esteve no controle da história humana. E ao final nós diremos que Deus livrou as nossas casas, aleluia, glória e louvado seja o teu santo nome. Mas meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos uma viagem ao longo da história da humanidade,
sem nos preocuparmos de entrarmos no aspecto antropológico, nós podemos facilmente constatar que homens poderosos pisaram na terra. Como exemplo, Alexandre, chamado o Grande, emérito conquistador, impérios dominantes como os assírios, o babilônico, romano, todos sucumbiram, isto é, caíram, foram vencidos. No entanto, a palavra de Deus reina poderosamente ao longo dos séculos, nos alcançando nesta hora. Louvado seja o seu glorioso nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E nós guardamos a palavra que o Senhor Jesus proferiu e que está registrada em Mateus 24:35, que eu leio para os amados e que nos traz muita segurança. Eu leio: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vamos observar que isso se cumpre em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que eu leio: e vi um novo céu e uma nova terra. Passaram, não é? E aí eu continuo a leitura, porque a primeira terra passaram. Mas ainda em Apocalipse 21:20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, né? A palavra sempre existiu e sempre existirá, porque a palavra é o Senhor Jesus. Quando em Apocalipse 19:13 diz: e estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós queremos, amados, chamar a atenção para a expressão do texto lido, e que nos leva a uma constatação. É o culto que aponta para um sentimento de gratidão que se apossa do adorador, porque traz um sentimento do sacrifício do Cordeiro, apontando para o Senhor Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados, que nos trazia a condenação de uma morte eterna, separados para sempre do Deus vivo, e que ao derramar o seu precioso sangue, nos comprou, nos libertou e gerando um novo nascimento, traduzindo-se em uma vida eterna, assim, ao lado de Jesus, reconciliados com Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. E nós podemos entender que o Egito é a tipologia do mundo, governado pelo faraó, que tipifica o inimigo de nossas almas. Pois bem, meus amados, minhas amadas, nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Isto foi proferido pelo Senhor Jesus. E nós estamos cumprindo uma jornada que, longe de ser sem causa, porque nós não somos uma obra ao acaso, mas entendemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E buscar conhecer este propósito nos dá força para vencermos todas as lutas e aflições frente a um mundo tão difícil, que acontecem mudanças tão bruscas, nos levando a uma rápida adaptação. E isto nos traz insegurança
caso não estejamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o culto, ele não deve ser simplesmente uma ida à igreja, uma, duas ou até mais vezes por semana, onde certamente iremos nos encontrar com os nossos irmãos, nossas irmãs, fato que nos alegra, mas também deve ser uma necessidade para aprendermos como fazer a vontade de Deus. E assim cantarmos louvores, ouvir a mensagem, isto é, alimentar a alma que é sedenta do Deus vivo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, ao escrever a carta aos Colossenses, ele enfatiza a imagem do Deus invisível, Cristo como a cabeça da igreja, a palavra da verdade do Evangelho. Tudo isso em contraste ao culto ali presente dedicado à deusa Cibele, que se expressava num caldeirão de influências. Tinha ritual de purificação de sangue de um touro, estado de êxtase, filosofia pagã, judaísmo, cristianismo e intelectualismo. Era o culto que agradava ao homem carnal. Assim, a presença marcante de uma religião sincrética, isto é, uma prática religiosa que provém da fusão de outras, ou seja, inúmeras matrizes religiosas. E, por que não dizer, isto de certa forma se faz presente ainda nos nossos dias, sob uma roupagem nova, sobre várias justificativas, né? Mas não cabe a nós aqui criticarmos nenhuma religião, porque a Constituição brasileira, ela diz que é livre a crença, né? E nós respeitamos. Nos nossos dias, amados, nós podemos constatar que o mundo é governado pelo faraó. Conforme já falamos, tipologia do inimigo, que oprime, escraviza, que usa armas invisíveis através do poder político, da ciência, da filosofia, do misticismo, do humanismo, do evolucionismo, entre muitas outras artimanhas. E não nos propomos aqui fazer um amplo estudo da escola do humanismo que aparece no século XV na Europa, que corresponde ao conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano, tendo ali o seu fundamento, o homem, que de certa forma alcança as necessidades materiais, entretanto esvaziado do espiritual. E isto, meus amados, minhas amadas, traz um grave desequilíbrio no individualismo, crise na família, entre tantos outros males, né? Então, repetindo, nós temos o sincretismo religioso, mas os eleitos em Cristo Jesus precisam ter uma leitura cristalina, no sentido de que o Evangelho é único, o Deus é único, o Salvador é único, o Espírito Santo é único, o projeto de salvação é único. Você, meu irmão, você, minha irmã, é único e única aos olhos de Deus. Ele trata-nos na nossa individualidade, conhecendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, e isto é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos estarmos alertos, sempre refutando as práticas dissociadas
da obra que o Espírito Santo está construindo em nossos corações. E Ele é paciente. Ele conhece, conforme já afirmei, as nossas fraquezas. E aí, eu quero colocar para os irmãos o seguinte: doutrina sem amor é um legalismo que escraviza, pois se caracteriza pela ausência de misericórdia, de amor, é dureza, é inflexível. E o amor sem doutrina é humanismo, leva a libertinagem, isto é, a licenciosidade de costumes, falta de moderação, se expressa na nossa prática no tudo posso, nada a ver, faço o que quero, etc. Né? E assim a humanidade vai sendo levada aos caminhos dos enganos. Então, meu irmão, minha irmã, só a doutrina revelada nas Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo ministra no seio da igreja, é capaz de curar, salvar e colocar o homem na condição de, através das suas atitudes, agradar a Deus. Daí que a nossa salvação envolve uma nova forma de vida, onde o ser separado das coisas pecaminosas que estão no mundo e logo não glorifica o Senhor, vão ser rejeitadas. Como Deus vê o homem? Vamos refletir. O homem é a coroa da criação, que pecou, se ausentou da presença de Deus, que alcançou misericórdia, foi restaurado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que pagou o preço do pecado, nos libertando do inimigo e nos proporcionando vida eterna. Qual é o nosso papel neste cenário, pastor Carlos? E nós respondemos: basta crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crendo, se arrepender da sua condição de pecador, aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e perseverar até o fim e será salvo, conforme disse e diz o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, o que leva o homem a ofertar o culto que agrada ao Senhor é a sua vida consagrada a servir a Deus. Porque é aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que não foi convencido, mas convertido. Então, a manifestação viva da suprema santidade de Deus, quando diuturnamente nós suplicamos: fica, Senhor, mora em nossos corações, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Portanto, o Senhor Jesus, Ele é o centro do nosso culto, da nossa adoração, onde nós buscamos comunhão com o Pai, momento da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa oportunidade de testemunhar dos feitos do Senhor Jesus no nosso meio, da mensagem que nos leva à revelação do projeto de salvação, que nos mantém na viva esperança de que breve e momentânea tribulação da vida terá fim, com o início de uma nova vida na eternidade com o Senhor Jesus, de compartilharmos com os irmãos e irmãs a comunhão, de agirmos de acordo com a direção do Espírito Santo, que nos ensina a fazer tudo o que agrada a Deus, e assim vivemos unidade de Cristo. E onde nós aprendemos, como cristãos, não somos melhores do que os nossos semelhantes, mas buscamos o aperfeiçoamento
de nossas vidas a cada dia, para que um dia venhamos a ostentar a condição de cidadãos do céu, não por nós, mas pela misericórdia de Deus. Meus amados, minhas amadas, não há uma crítica aqui não, mas nós constatamos várias igrejas, denominações, com suas respectivas formas de entregar o ensino contido na Bíblia. No entanto, é manifesto que nós precisamos ter a visão espiritual que se trata de um só corpo, composto por muitos membros, onde cada um exercendo a sua função, mas a cabeça é Cristo Jesus, aguardando o dia da sua volta, para arrebatar a sua igreja para as bodas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Relembrando, culto é serviço. E serviço onde nós tributamos o que nós temos de melhor, que é a entrega total do nosso coração. E desta forma cultuarmos o Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, nos dando direção no sentido de fazer o que agrada ao nosso Pai. Assim, a centralidade do culto é Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que ali era o nosso lugar, por força da nossa culpa, proporcionada pelo pecado. E ali um justo e inocente, o Senhor Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Então você diz, pastor Carlos, não foi Adão quem pecou, não fui eu. E nós respondemos, a árvore contaminada pelo veneno produz frutos contaminados. É uma metáfora legal, estou usando uma linguagem jurídica, que faz comunicar o vício da ilicitude da prova obtida com violação à regra de direito material a todas as demais provas produzidas a partir daquela. Tais provas, então, vão ser tidas como ilícitas por um processo chamado de derivação. Assim, quando Adão peca, desobedecendo ao Criador, certamente que o seu espírito morreu. E dali em diante ele passou a transmitir uma herança pautada no espírito morto. Logo, Deus é espírito, conforme descrito em 1 João 1,5. E assim diz o nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, que diz, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos considerar, quando o homem foi feito por Deus, Ele soprou em suas narizes o sopro da eternidade. Daí todos os homens têm um sentimento de eternidade dentro de si. E a morte que alcançou o homem pelo seu pecado, eu vou dizer com bastante ênfase, é uma intrusa, a qual nos constrange, entristece e nunca aceita. Amém? Glória a Deus. Nós queremos, ao final desta mensagem, convidar a todos e a todas, se é que ainda não fez, se reconhecer um pecador arrependido, crer no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e como consequência, nascer de novo para desfrutar da direção do Espírito Santo até aquele grande dia, o dia da nossa redenção, onde toda luta, toda lágrima, toda dor e a morte não mais existirá. Que esperança gloriosa! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para o povo de Israel, eleito por Deus ali, era o momento da saída, da libertação, da caminhada para a terra da promessa, que mana leite e mel.
Para nós hoje, meu irmão, minha irmã, também estamos de saída, libertos, fugindo do Deus minúsculo deste mundo. Nós já atravessamos o Mar Vermelho quando aceitamos o Senhor Jesus. Estamos caminhando no deserto que fala do mundo. Breve atravessaremos o Rio Jordão e entraremos na terra que mana leite e mel. É uma longa jornada de volta à casa do Pai, a Jerusalém Celestial, onde lá finalmente desfrutaremos do puro amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando lhe perguntaram, que culto é este vosso? A nossa resposta é o culto onde o homem se inclina diante do senhorio de Jesus e que transcende, isto é, nos invade um sentimento único de que o nosso Deus está acima da sua criação. É sobrenatural, superior, sublime, que vai além. Assim, adoramos o Senhor Jesus, que nos amou primeiro, aquele que nos chamou das trevas do pecado para a clara luz. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Assim, culto, meu irmão, minha irmã, é transmissão de vida. É um momento de um encontro que faz toda a diferença, onde nós nos consertamos e nos relacionamos com o nosso amado Deus e Senhor, nos derramamos diante da sua santidade. Aleluia. Assim, nós não podemos fazer, meu irmão, minha irmã, do nosso culto uma rotina, um compromisso, um mero costume, mas contrariamente, que seja sempre uma novidade de espírito e assim fluir em nós um mananciar, ou melhor dizendo, fluir um manancial de águas vivas. Aleluia! E vamos cumprir o que nos instrui a palavra de Deus em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Desta forma, nós cumprimos o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Maravilhosa afirmação, amados. Nós pertencemos ao Deus vivo. Aleluia. E assim, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós extraímos da palavra a ordenança do Senhor Jesus ao teu povo, conforme Êxodo 12, 25, que diz assim: guardareis este culto. Nós fomos criados para adorar e glorificar ao Deus vivo por todo sempre. Assim, meu irmão, minha irmã, meu semelhante, minha semelhante, se ainda não o fez, quero convidá-los a firmar uma aliança com o projeto de salvação, posto à sua disposição por graça e obra de Deus. E isto é um favor imerecido. E venha contribuir com a sua presença num culto onde poderá dizer: o Senhor está neste lugar, no seu coração, no nosso coração. Isto é maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.